arrependimento no tempo da graça. Nosso versículo inicial se encontra em 2ª carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 6. Eu vou ler aqui a Nova Versão Internacional. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança. Que lindo, né? Não da letra, mas do Espírito. Pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Glória a Deus. Preciosa igreja do Senhor Jesus, povo abençoado de Deus, eleitos do Pai, mais que vencedores em Cristo, selados com o Santo Espírito da promessa, igreja gloriosa. Meus amados, mais uma vez vamos falar desse assunto do arrependimento. É um assunto muito importante e que causa muitas dúvidas no coração dos irmãos, especialmente dos abençoados que estão se achegando à graça, né? Estão começando a se inteirar do assunto, estão começando a assistir estudos, aí eles vão ler um livro, leem um texto, ouvem um estudo lá no Spotify ou na nossa web rádio. A pessoa está se achegando, ela está aprendendo. E o que é natural, começa a surgir dúvidas, né? Começam a surgir questionamentos, porque a pessoa está há muitos anos, né? Geralmente, né, a maioria dos irmãos que estão vindo para a graça, ou que estão em graça hoje, ou que estão vindo, a maioria de nós, né, veio do sistema religioso. Então a gente vem, tem aquelas dúvidas, poxa, mas e aquela passagem, mas e aquele ensinamento, eu ouvia isso, eu ouvia aquilo outro ali na denominação que eu pertencia, etc, né? Então as dúvidas surgem, é natural que surjam as dúvidas, né? E nós estamos aqui então para ajudar os abençoados a compreenderem um pouco melhor a visão da graça. E o arrependimento, ele sim faz parte da graça, só que o contexto é outro. E as pessoas ficam com dúvidas por quê? Porque elas pensam assim, poxa, eu estou ouvindo a graça agora, estou entendendo, realmente é uma palavra maravilhosa, tal, mas o irmão Cristiano diz que nós não estamos mais debaixo do pecado, né? Que o pecado não tem domínio sobre nós. Só que a Bíblia fala do arrependimento de pecados, né? Nós lemos lá no início, por exemplo, do livro histórico de Atos dos Apóstolos, né? Que conta a história da igreja chamada, que nós chamamos de primitiva, né? E é bom dizer, é bom frisar que essa expressão primitiva, ela não é pejorativa, tá? Não é no sentido negativo. Primitiva porque foi a primeira igreja, a igreja que surgiu, os primórdios ali da fé, né? Então a expressão, é bom dizer isso, que já teve gente que nos censurou com isso também, enfim, né? Mas pô, você chama de primitiva como se nós estivéssemos diminuindo, e a intenção não é essa, tá? Primitiva é no sentido de que foram os primeiros irmãos da fé cristã, né? É claro que havia ainda muita infantilidade ali, justamente porque estava surgindo ali, havia muita proximidade, né, com o ministério, porque estava em execução também o ministério da circuncisão. Inclusive o ministério da circuncisão começou a trabalhar até mesmo antes do ministério da graça do apóstolo Paulo, né? Então havia muito essa mistura ali, muita obra da lei ainda, muita coisa. E as pessoas veem no início da carta do livro, né, Atos dos Apóstolos, o arrependimento, venha se batizar para arrepender-se dos seus pecados, né? Uma pessoa antes mesmo da igreja, antes da cruz até, vê lá João Batista, né, batizando para arrependimento. Então a pessoa fica assim, poxa, irmão Cristiano, fala que a gente não está mais debaixo do pecado, mas ao mesmo tempo eu vejo na Bíblia que as pessoas se arrependem do pecado, e como é que fica isso? Amados, olha só, para a gente entender a graça, eu sempre digo isso, né? Existem alguns raciocínios que precisam ser colocados no lugar certo, tá? Em relação ao conhecimento da graça. Então, por exemplo, a questão de Jesus de Nazaré, Jesus ressuscitado, né? É um ponto que você tem que entender, separar as manifestações de Jesus, entender que você segue a Jesus ressuscitado, não mais Jesus de Nazaré. Cristiano, como assim? Agora eu estou perturbado, fiquei confuso, que negócio é esse? Você está dizendo que existem duas manifestações de Jesus? Eu vou deixar aqui embaixo do vídeo no YouTube, para quem está pela gravação, tá? Você que está assistindo pela gravação no YouTube, eu vou deixar o link. Nós temos alguns estudos, mas eu vou deixar pelo menos um link sobre a questão aí de Jesus de Nazaré, Jesus ressuscitado. Eu vou deixar esse estudo aí para quem não entendeu isso ainda, tá? Então é fundamental entender esse ponto.
E dentre outros pontos, né, você saber separar, você saber entender o contexto temporal, o contexto textual, né, porque os contextos bíblicos são assim. Há o contexto imediato, né, ou seja, você lê um versículo e em volta daquele versículo há um contexto, há um raciocínio. Né? Então é o que nós chamamos de o contexto imediato. Há o contexto do livro ou da carta, da epístola, no geral, também é um contexto. Né? Há o contexto pactual. Esse é um dos principais que quase ninguém leva em consideração. Que é você entender e separar os pactos. Antigo pacto, novo pacto, lei, graça. Né? Existe o conceito temporal, que aí entra a questão não só do antigo pacto e do novo pacto, mas também aquela ideia do período de transição, que nós já ensinamos muitas vezes aqui, inclusive em nosso estudo de escatologia consumada, a gente fala bastante sobre isso. É mais um link que eu vou deixar aí na descrição. Para quem não estudou conosco a escatologia, estude. Nós defendemos a escatologia totalmente consumada. É um ensinamento maravilhoso, virtuoso. Tá? É um ensinamento profundo e que vai totalmente contrário ao que o sistema religioso já ensinou. Tá? E com certeza é a visão mais coerente do ponto de vista da escatologia bíblica, é a visão mais coerente, mais perfeita, que se encaixa perfeitamente no raciocínio bíblico e também na história da humanidade. Tá? Então, as pessoas não levam em conta. O que foi, irmão Cristiano, o período de transição? Foi da ressurreição de morte e consequente ressurreição de Jesus até a sua vinda no ano 70. Foi um tempo, são 3 tempos, né? Antigo pacto, e depois o novo pacto dividido em 2 tempos. Da cruz e ressurreição até o ano 70, na vinda de Cristo, em juízo sobre Israel, queda do templo, juízo lá, né? Aquela coisa toda que nós já estudamos e vamos continuar estudando, se Deus permitir. E depois desse período, que nós chamamos de o período da graça plenamente estabelecida. A graça, o período, o caminho da graça foi totalmente inaugurado, totalmente aberto na destruição do templo, onde aquele símbolo maior da lei de Moisés caiu por terra, foi destruído pelo Império Romano. E aí o Senhor Jesus trouxe o juízo sobre Israel, etc. Né? Então, daquele período, daquele momento da história em diante, a graça esteve e está e para sempre estará totalmente estabelecida. Se você não aprender a separar essas coisas, né, esses detalhes, você não vai entender o Evangelho. E na questão do arrependimento, para você entender o arrependimento no tempo da graça, você tem que separar esses pactos, amados. Não tem jeito. O problema é que a grande maioria dos que se dizem cristãos, né, todas essas placas denominacionais que nós vemos, né, eles não separam os pactos. Sabe? Ou pelo menos não separam adequadamente. Né? Uns não separam praticamente nada. Né? Tem gente que vive o antigo pacto e o novo, tudo misturado. Tem outros que tentam separar e fingem estar na graça. Né? Fingem estar na graça. Eles praticam obras da lei disfarçadas de obras da graça e dizem que estão na graça. Mas esses pelo menos fingem separar os pactos, né? Então tem uns que não separam nada, tem outros que fingem separar, mas o fato é que há uma mistureba terrível de pactos. Se não há então uma separação adequada, você não entende os conceitos da graça e obviamente não vai entender o arrependimento. Então o que nós vimos no primeiro versículo? Paulo disse o quê? O Senhor nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança. Ou seja, uma aliança nova. Lá em Jeremias, no capítulo 31, nós vemos a promessa lá. Olha, eu vou estabelecer uma nova aliança. Veja bem, você tendo uma visão espiritual, porque as coisas de Deus, né, segundo o apóstolo Paulo, elas se discernem espiritualmente. Então você tendo uma visão espiritual, você entende que aquela promessa de uma nova aliança não era para o Israel terreno. Ainda que naquele contexto, ali no meio da promessa, há uma referência ao Israel terreno. Mas quando você olha espiritualmente, você entende que, na verdade, a promessa é para o Israel celestial. Porque o novo pacto ele é espiritual. Entende? É o pacto do Espírito. Então, aquela promessa de uma nova aliança era uma aliança nova para o Israel. Da carne, os eleitos, os verdadeiros salvos, os judeus que eram da salvação, mas também os gentios, né? Aqueles chamados, os não-judeus, né? Que eram chamados de gentios. Tá?
Ou seja, para toda a humanidade. O novo pacto é para toda a humanidade, né? E ele é eterno. E nós estamos vivendo nele e somos ministros dele, né? Uma vez que nós somos imitadores de Paulo, né? O Paulo disse aqui, ó, o Senhor nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança. Nós hoje que estamos edificando sobre o fundamento que Paulo deixou, por imitá-lo, também podemos dizer que somos ministros de uma nova aliança. Aliança eterna estabelecida por Jesus. Se você não entender isso, você não vai entender a graça e não vai entender esse tema de hoje, do arrependimento. Porque veja, de fato, antes da cruz, tinha todo sentido a pessoa se arrepender de pecados. Porque eles estavam debaixo do pecado. Tá? Olha, mas eu não vou me aprofundar tanto para falar de pecado, porque nós temos um estudo profundo sobre isso. Tá? Então, mais um estudo que eu vou deixar. Quem está pela gravação, se você não assistiu ainda, é fundamental você assistir para você entender. Sobre o pecado. O pecado não tem domínio sobre nós. É o tema desse estudo. Para você entender bem isso aí. Então eu vou deixar aí o link, tá? Para você assistir depois. Antes da cruz, então, eles estavam de fato debaixo do pecado. O pecado entrou no mundo por um homem, no caso o primeiro Adão, trouxe o pecado, trouxe a morte. E o pecado e a morte reinaram no mundo, né? Então, quem viveu ali antes da cruz estava submetido ao pecado, né? Estava submetido à condenação, porque a lei veio justamente para condenar. Por isso que Paulo chama a lei de um ministério de morte e de condenação. Olha só. As pessoas hoje insistem em viver na lei, uns inclusive declaram abertamente que estão debaixo da lei, que tem que se cumprir a lei na letra fria, né? Sendo que a lei é um ministério de morte e de condenação. E observe bem, não sou eu que estou falando isso aí. Ah, o cristiano que fica falando isso aí, esses caras que pregam a graça. Não, mas está escrito. Foi Paulo que disse, eu só estou repetindo o que Paulo falou. Ministério de morte e de condenação. Então, antes da cruz, eles estavam lá, mortos em pecados, condenados, enfim. Então, o arrependimento, né, essa coisa do batismo para arrependimento, era válido. A pessoa se arrepender do pecado porque ela estava debaixo do pecado. Entende? Então, o batismo de João foi válido? Foi válido naquele período. Antes da cruz, amados, havia, além da lei, que a lei também fazia batismos, né? Que na lei era chamada de abluções, né? Então, as abluções eram as lavagens por meio da água, né? As pessoas realmente davam um banho, né? Cerimonial, num sentido simbólico de pureza, tá? Então, havia as abluções e também depois, a partir de João, teve o chamado batismo de João. E também os discípulos de Jesus batizavam. Eram 2 batismos, além da lei. Então, os batismos, tanto de João quanto dos discípulos de Jesus, eram batismos que, obviamente, tinham essa inspiração na lei. Essa questão de usar água para se purificar era um símbolo, né? Assim como tudo que se fazia na lei era simbólico, era uma sombra, como a palavra diz, ou seja, era só um símbolo, né? O batismo de João também ele era simbólico, e o batismo dos discípulos de Jesus de Nazaré, que era assim o mesmo batismo de João em termos de prática, né? Só que João fazia de um lado, eles faziam do outro. Jesus mesmo nunca batizou, hein? E é interessante que o texto histórico deixa isso muito claro, né? E os discípulos de Jesus batizavam, mas Jesus mesmo não batizava. Interessante isso, né? Há uma revelação nisso aqui, né? Você pode pensar diretamente assim, não, Jesus não batizava porque ele tinha os discípulos dele, então ele mandava eles batizarem lá. Eu não penso assim. Primeiro que Jesus ele disse que não veio para ser servido, mas para servir. Né? Então esse raciocínio que Jesus era o líder e mandava batizar porque ele não queria batizar porque ele era o líder, é um raciocínio que não se encaixa na vida de Jesus. Primeiro ponto, né? Então, não é simplesmente isso. No modo de ver, Jesus não batizava porque ele sabia que o batismo dele era outro. O batismo que Jesus realizaria seria na cruz, como Paulo deixa muito claro em Romanos, no capítulo 6. Romanos 6, versículos 3 e 4. O Paulo deixa claro qual foi o verdadeiro e definitivo batismo. Foi a morte de Jesus no Calvário. Vocês estão entendendo o ponto? Então, Jesus não batizava porque não era o batismo dele ali.
Jesus não tinha que realizar um batismo cerimonial, transitório, né? Que o batismo de João e o batismo dos discípulos de Jesus era um batismo transitório, era um batismo simbólico, mas que tinha um valor naquela época. Por quê? Porque eles estavam antes da cruz, estavam ainda debaixo do pecado. Então tinha todo aquele mover ali, né? Então havia batismo de arrependimento e não era errado fazer naquela época. Veja o registro histórico aqui, Lucas 3:3. Olha só. E ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão. Ele aqui é o João Batista, tá? E João percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento, olha só, para a remissão de pecados. Pegou? Batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Agora veja bem, amados, deixa eu fazer uma pergunta para vocês que estão ao vivo ou para vocês mesmos que estão pela gravação. O batismo de João realmente remia os pecados? Vamos pensar aí. Raciocina comigo. O batismo de João realmente remia os pecados? Eu vou dizer para você que não. Era simbólico. Porque o que removeu definitivamente os pecados? Você sabe a resposta. Pois é, o sangue do Senhor Jesus Cristo derramado no Calvário. Então o batismo de João era simbólico ainda. Assim como as lavagens na lei, todo aquele cerimonialismo da lei era simbólico, o batismo de João também era um batismo de transição. Assim como o batismo dos discípulos de Jesus, né? Era um batismo de transição. Era um batismo para um arrependimento de pecados, porque eles estavam debaixo do pecado, mas de fato e de verdade o que tirou o pecado foi a morte de Jesus. Entende? Então era apenas um batismo de transição para arrependimento de pecados. E o arrependimento, então, antes da cruz em especial, tinha esse conceito do camarada. Era uma atitude pessoal do camarada de se reconhecer pecador e de se arrepender do pecado. O sentido era total esse. Ah, mas irmão Cristiano, eu vejo no início da história da igreja, né, os discípulos batizando para a remissão de pecados. Gente, é evidente que sim. Tá? O fato deles fazerem no início não significa que era correto. Tá? Eles faziam porque era o ritmo deles. A revelação do verdadeiro batismo, irmãos, não veio por meio deles. Na semana passada, nós estudamos sobre o Espírito da Verdade. Né? Um estudo que também, claro, vai estar embaixo do vídeo aqui no YouTube. O vídeo de semana passada. Nós estudamos sobre o Espírito da Verdade. Né? E ali nós vimos uma passagem muito interessante que Jesus falou assim, olha, eu tenho muito o que vos dizer. Para os discípulos dele, né? Mas vocês não podem suportar agora. Então eu vou enviar o Espírito da Verdade para que a revelação que eu tenho que dar para vocês venha no futuro. Porque eu não tenho como dar essa revelação para vocês agora. Naturalmente porque era um alimento muito sólido, né? Eles não estavam preparados para aquele tipo de alimento. Então no futuro o Senhor separou um apóstolo, o apóstolo Paulo, e revelou a graça que é o Espírito da Verdade, como nós vimos no estudo passado. Tá? É muito interessante esse estudo. Se você não assistiu, assista aí em nome de Jesus. Então, nem tudo foi passado para eles. Então, o entendimento do verdadeiro batismo só foi dado lá na frente para o apóstolo Paulo. Então, os discípulos continuaram com aquele ritmo. Eles batizavam assim como João, né? Antes da cruz. Eles seguiram com aquele ritmo no início da igreja. Por isso que você vê o registro histórico. É normal que haja o registro histórico daquelas práticas, pois não significa que necessariamente era correto. Amado, é só você raciocinar um pouquinho. Vamos lá. Para nós que temos a revelação da graça hoje, graças a Deus, é até fácil, né? Raciocinar. Então pensa comigo. Faz sentido você chamar alguém para se arrepender de pecados e deitar num tanque de água para se limpar depois, olha só, depois do que Jesus fez na cruz? Pensa bem, é só uma questão de raciocinar. Jesus aniquilou o pecado na cruz. Você já vai ver isso comigo aqui nas Escrituras, na palavra. Então, na cruz, ele fez a obra e ressuscitou para a justificação do povo, certo? Qual o sentido, então, de você deitar alguém num tanque de água para limpar o pecado depois da cruz? Se antes já era simbólico, né, o batismo que João fazia e que os discípulos de Jesus faziam era um batismo de transição, simbólico, etc. Imagina depois da cruz.
Só que os discípulos faziam porque era o ritmo, eles estavam naquele ritmo, né? Alguém se convertia, vem aqui, vou te batizar. Fazia parte daquele processo de iniciação, etc. Mas a igreja, amado, amadureceu a partir da revelação da graça. O entendimento começou a vir por meio do apóstolo Paulo, começou a se espalhar nas igrejas, obviamente. Né? E você vê então o registro desse raciocínio sobre o batismo, como eu falei, né? Em Romanos 6, no capítulo 6, nos versículos 3 e 4, por exemplo, onde Paulo fala ali no capítulo, né? Ele começa ali a falar sobre pecado, capítulo 6, ele trata no 7, ele vai se aprofundando no 8. Esses capítulos são maravilhosos, né? Da carta aos Romanos, né? Tremendo, né? E ali nos versículos 3 e 4 do capítulo 6, o Paulo revela o verdadeiro batismo. Era um raciocínio que antes de Paulo não tinha, amado. Tá? É bom que isso fique claro, tá? Então, eles faziam o batismo, né, simbólico de deitar na água para limpar o pecado e se arrepender do pecado. Fazia sentido naquela época? Fazia. Porque eles estavam, como eu já disse, antes da cruz. Por isso é importante você aprender a separar os pactos, né? Então eles estavam antes da cruz e estavam debaixo do pecado. O pecado reinava ali. Romanos 5,14, vejam só. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés. Olha aí. Porque Adão trouxe o pecado e trouxe a morte. Agora observe um detalhe interessante, amado. A lei não existia ainda, mas o pecado já estava no mundo. E já tinha trazido a morte. Tremendo, né? É porque alguns irmãos têm um raciocínio que pecado é apenas transgressão da lei. Não. Antes da lei já havia o pecado. Quando Adão pecou, não existia lei nenhuma. E o pecado já estava no mundo. A lei veio para dar força ao pecado, para trazer a condenação do pecado. Então o pecado já havia trazido morte, né? Você acabou de ler, a morte reinou desde Adão até Moisés, ou seja, antes mesmo da lei. A lei veio a partir de Moisés. Só que antes de Moisés, desde Adão, o pecado já estava no mundo. Então, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado à semelhança da transgressão de Adão. Ou seja, todos que nasciam depois de Adão já nasciam debaixo do pecado. Ou seja, as pessoas que nasciam antes da cruz, mesmo antes da lei, antes da cruz, elas já nasciam submetidas ao pecado de Adão. E Adão, como diz aqui no fim do versículo, foi a figura daquele que havia de vir. Interessante, né? Você dizer que Adão que trouxe o pecado, trouxe morte, trouxe condenação, dizer que Adão é a figura de Jesus. Aquele que havia de vir, no caso aqui, é Jesus. Olha só, eu vou deixar um estudo também, hoje tem vários, né? Vou deixar vários estudos aí na descrição sobre Adão. É muito interessante para você entender isso aqui. Irmão Cristiano, como é que Adão, que trouxe o pecado, que trouxe morte, como é que ele era a figura de Jesus? Para você entender isso, vou deixar um estudo aí. O Adão definitivo. Estudo maravilhoso. É só você que está pela gravação, pega o link aí embaixo na descrição do vídeo, tá? O Adão definitivo, para você entender esse conceito. Então, antes da cruz, eles estavam mortos em pecados. Debaixo do pecado, debaixo da condenação. Tá? Então fazia sentido, o arrependimento de pecados fazia sentido, né? Então, vou batizar aqui no batismo de João, batismo transitório, mas eles não tinham esse pensamento de batismo transitório. Isso é uma coisa que nós temos, é um entendimento que nós temos hoje pela revelação da graça, né? Então eles faziam batismo e se arrependiam de pecados, fazia sentido. Só que, abençoados, na cruz o Senhor aniquilou o pecado. Então qual o sentido hoje de eu chamar alguém, mais uma vez, é uma questão só de raciocínio lógico até. Qual é o sentido hoje de eu chamar alguém para se arrepender de pecados, se o pecado foi aniquilado na cruz? É só você pensar. Antes da cruz isso fazia sentido. Então, arrependimento de pecados antes da cruz fazia total sentido. Agora, depois da cruz, Hebreus 9, versículos do 26 ao 28. Eu vou ler aqui a Nova Versão Internacional. Se assim fosse, Cristo, ou seja, se fosse como na lei, o contexto aqui é esse, né? Se Jesus fosse fazer a remissão de acordo com a lei, se o sacerdócio dele não fosse o de Melquisedeque, mas fosse o sacerdócio da lei, né, dos levitas, e não era, graças a Deus, então se assim fosse, ou seja, se fosse como na lei, Cristo precisaria sofrer muitas vezes, desde o começo do mundo. Olha só. Mas agora, ou seja, agora naquela época, né?
ele apareceu uma vez por todas, graças a Deus, né? Uma vez por todas. Frisa bem isso, hein? Tá até sublinhado aí na tela, aí no versículo. Uma vez por todas. No fim dos tempos. Observou que o fim dos tempos foi naquela época? Vocês estão percebendo? Vocês veem como é que a escatologia consumada ela se encaixa perfeitamente no raciocínio bíblico? Esses detalhes no meio do sistema, eles não percebem, ou fingem que não percebem, não sei. Está muito claro, né? O fim dos tempos foi naquela época. Não tem nada a ver com os nossos tempos. O pessoal diz que o fim dos tempos são os nossos tempos. Isso não faz nenhum sentido. Mas enfim, hoje o assunto não é escatologia consumada, né? Então, uma vez por todas ele se manifestou no fim dos tempos, né? Em algumas versões aparece na consumação dos séculos, que é a mesma coisa, né? Para, olha só, aniquilar o pecado. Aniquilar no grego aí é atetesis, significa tornar obsoleto, tornar sem efeito, sem força. O pecado é isso, ele foi aniquilado. O pecado existe do ponto de vista da obra má? Eu vou dizer que sim. Porque a carne continua tendo obras más, né? E isso é natural. Você olha no mundo, você vê aí o mal sendo praticado. Isso é normal. Tá? Agora, o pecado ele tem poder de condenar? Não, não tem, porque ele foi tornado obsoleto. Ele foi vencido, ele não tem mais poder de condenação para os filhos de Deus, amado, porque Jesus morreu pelos filhos de Deus, pelos filhos da salvação. Ele não morreu por todos, ele morreu por muitos. Tá? Atente-se para isso. Quando Jesus, por exemplo, fez o símbolo, né? Simbolizou lá o derramamento do sangue dele, né? Na última Páscoa, o que ele falou daquele cálice? Esse é o cálice da nova aliança derramado por muitos. Tá? Então, esses muitos são os filhos eleitos de Deus. Né? Ele aniquilou o pecado, ele tirou o poder de condenação do pecado dos filhos de Deus. Então, eu sou um filho de Deus eleito da salvação, você que está me assistindo minha esposa graças a Deus nós somos. Para nós, o pecado, a obra má, não tem efeito de condenação. Nesse estudo que eu falei para vocês aí do pecado, que nós vamos deixar o link aí na descrição, nós explicamos com mais detalhes isso aí. Então, o Senhor aniquilou o pecado, tornou o pecado sem efeito, não tem efeito de condenação na vida dos filhos de Deus. Vamos continuar a leitura? Mas agora ele apareceu uma vez por todas no fim dos tempos para aniquilar o pecado mediante o sacrifício de si mesmo. Ou seja, quando que o pecado foi tornado obsoleto, foi aniquilado, foi tornado sem efeito, destruído? Quando? No sacrifício de Jesus. Logo foi na cruz. Né? 27. Da mesma forma, como o homem está destinado a morrer uma vez, só uma vez, né? Uma só vez, e depois disso enfrentar o juízo, 28. Assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez. Ou seja, Jesus morreu uma vez só, assim como o homem está destinado a morrer uma vez só. Tá? Alguns até nos perguntam, irmão Cristiano, se o homem estava destinado a morrer só uma vez, e aquelas pessoas que ressuscitaram, e Lázaro, e as pessoas que ressuscitaram na época da ressurreição de Jesus, que saíram dos sepulcros e tal. Gente, isso é o conceito de milagre. Essas pessoas voltaram à vida porque elas foram exceções. Aqueles acontecimentos foram milagres. Tá? Agora, o destino do homem é morrer uma vez. Não tem essa história de um homem morre, reencarna, morre de novo, reencarna, morre de novo, reencarna. Isso não existe na Bíblia. A Bíblia diz que o homem está destinado a morrer uma vez e depois seguir o juízo que já passou, o juízo final já passou, tá? Também já estudamos isso, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Eu tenho que deixar, amado, porque tem muito irmão novo aí que está chegando agora. Cristiano, como assim o juízo final já aconteceu, abençoado? Me explica isso, porque eu ouço dizer que o juízo final vai vir, que vai acontecer isso e aquilo, e o lago de fogo. Amado, tá? Vou deixar embaixo do vídeo no YouTube aí. O juízo final já aconteceu, tá? Você não tem que ter medo do juízo final. Esse estudo é maravilhoso, tá? Vamos seguir a leitura então. Assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez, tá? Para tirar os pecados de muitos. Olha aí os muitos que eu falei agora há pouco.
Ele levantou o cálice lá, né, na cerimônia, na última Páscoa, simbolizando o seu sangue que seria derramado na cruz. Ele disse: eu vou derramar o meu sangue por muitos. Está escrito aí, né? Então, Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitos, não de todos. E aparecerá a segunda vez, já apareceu, já se manifestou, né, em juízo, não para tirar o pecado, porque o pecado já foi tirado, mas para trazer a salvação aos que o aguardam. Aqui, no momento em que essa carta for escrita, eles estavam, obviamente, antes, né, da vinda no ano 70, antes do juízo, então eles estavam aguardando aquela salvação. Isso já foi consumado, tá? Então, o sacrifício de Jesus foi feito uma única vez. Vocês percebem isso? Para tirar o pecado, para aniquilar. Então, amado, uma vez que o pecado foi aniquilado, obviamente o conceito do arrependimento mudou. Então você não tem que ficar confuso com isso, né? Como eu disse, muitos irmãos novos estão se chegando à graça, conhecendo, e nos perguntam: irmão, mas e o arrependimento? O irmão fala que o pecado foi aniquilado. Primeiro que não sou eu que falo, né? É a palavra, a gente acabou de ler junto aqui. Mas eles dizem assim: irmão, diz que o pecado foi aniquilado, mas eu leio lá em Atos capítulo 2, Pedro batizando, né? Venha se arrepender dos pecados e receba o batismo. É aquilo que eu falei, são registros históricos do que aconteceu. Mas não significa necessariamente que aquela prática era correta. À luz do Evangelho da Graça, não era. Para eles lá, que não tinham ainda o conhecimento da graça, talvez fosse correto na mente deles, e era, né? Tanto que eles praticavam. Mas a partir do momento que a revelação foi dada a Paulo, a gente passou a entender que não. O Senhor aniquilou o pecado na cruz, então mudou. O raciocínio agora não é mais se arrepender de pecado. Mas, Cristiano, o arrependimento existe na graça? Sim, existe, mas o conceito é outro. Observe esse detalhe aqui que eu vou passar para vocês agora, olha só. O arrependimento não está mais relacionado a arrepender-se de pecados. Por quê? Porque uma vez que Jesus aniquilou o pecado na cruz, Deus, olha só o que eu vou dizer, não imputa mais os pecados. Por quê? Primeiro que o que imputava o pecado era a lei. E a lei foi cumprida plenamente por Cristo. Inclusive, ao derramar o seu sangue, ele se colocou como Cordeiro de Deus. Então, Jesus satisfez completamente tudo que a lei exigia. Então, a lei foi cumprida. Tá? Então, o que imputava o pecado era a lei. Nós não estamos mais debaixo da lei. Então, o pecado, ele não é mais imputado. Então, a pessoa pratica uma obra da carne. Essa obra da carne não lhe é imputada para condenação. Veja, a obra da carne, ela traz consequências para essa vida? Traz sim. Por isso que nós entendemos que é importante você lutar contra a obra da carne. Não permitir que a carne domine a sua vida. Porque senão você vai viver consequências ruins, apesar de ser filho de Deus, apesar de ser um salvo sempre salvo. Obviamente você não quer viver entristecendo o Espírito Santo. Você não quer, por ser filho de Deus, se envolver com obras más. Eventualmente, nós podemos praticar o mal por causa da carne, mas eventualmente. Não é que você vai aprovar ou que você ama o mal. O filho de Deus, o salvo sempre salvo, ele não pode amar o mal. Ele pratica eventualmente, mas amar o mal é outra coisa. Tá? Então, mesmo que um filho de Deus pratique uma obra da carne, essa obra da carne não lhe será imputada como pecado para condenação. Ela apenas vai trazer consequência para esta vida. Por que então que o Senhor não imputa os pecados? Porque não há lei mais para imputar o pecado. O pecado foi aniquilado, porque a lei foi cumprida. Observe, você está inventando isso, irmão Cristiano. 2 de Coríntios 5,19. Observe bem. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Mundo aqui é cosmos, né? Cosmos, um raciocínio assim, de todos os salvos, né? Esse é o sentido de cosmos aqui. Porque você acabou de ler comigo que o Senhor derramou seu sangue por muitos. Ele tirou o pecado de muitos. Então, o cosmos aqui é a reunião desses muitos. Entende? Os eleitos, os filhos da salvação, eleitos por Deus desde antes da fundação do mundo para serem seus filhos, tá? Esse é o conceito de cosmos. Cosmos tem essa visão, né? Pode ser a criação como um todo, né? A criação, a terra, os céus, etc. Esse é o sentido de cosmos, né?
todas as estrelas do céu, por exemplo, etc. É cosmos. Mas a palavra cosmos também pode significar, né, a reunião, por exemplo, de todos os filhos de Deus. É o cosmos de Deus, vamos dizer assim. Tá? Então depende do contexto para você entender aqui. Então, como Jesus está falando de reconciliação, ele está falando o quê? Que todos os filhos de Deus foram reconciliados. E claro, a criação também. Nós entendemos que a criação em si também foi reconciliada. Porque Adão, quando trouxe o pecado, ele também separou Deus da criação, né? A criação foi amaldiçoada. Então a criação e os filhos de Deus estão nesse conceito aqui de cosmos. Então Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Olha só, gente. Olha só. Não lhes imputando os seus pecados. Há uma versão que diz assim: não imputando aos homens os seus pecados. Eu vejo... claro que hoje, né, com a revelação da graça, isso fica muito mais fácil de se enxergar. Mas eu observo um versículo desse e fico me perguntando como é que alguém no sistema lê isso e continua dizendo que tem que se arrepender de pecado. Vocês percebem que isso não tem sentido nenhum? Sabe essa história? Eu fiz muito isso, né? Como vocês sabem, desde os 15 anos de idade eu prego. E eu fui orientado, sempre que eu tinha que pregar, né? Eu era orientado a convidar as pessoas, fazer o apelo para o cara aceitar Jesus, entre aspas, né? E se arrepender do pecado. Então, sempre que eu ia pregar, quando eu terminava a minha mensagem, meu estudo, seja lá o que for, eu sempre fazia: quem quer aceitar Jesus, se arrepender dos seus pecados, etc. Você vê que isso é uma falta, né, de maturidade, uma falta de raciocínio bíblico, porque está muito claro aqui. O Senhor aniquilou o pecado, como nós lemos agora há pouco, né? Ele reconciliou consigo a criação, o mundo, não imputando os pecados. Está aqui, você acabou de ler comigo. E aí, Paulo diz aqui para finalizar: e pôs em nós a palavra da reconciliação. Agora, vamos lá. O conceito de reconciliação se opõe ao conceito de arrependimento de pecados. Porque o que é a palavra da reconciliação? É você anunciar que Deus já se reconciliou com o seu povo. Você chamar para um arrependimento de pecados, o que você está dizendo? Olha, você está em pecado, logo você está separado de Deus. Porque, amado, Deus não se mistura com pecado, correto? Né? Então, quem está debaixo do pecado, ou quem, no caso, esteve, né? Porque para você estar debaixo do pecado, isso só seria possível se você ainda vivesse, se nós ainda vivêssemos antes da cruz. Antes da cruz, as pessoas estavam debaixo do pecado. Tá? Então, você dizer que alguém é pecador hoje, olha, tem que se arrepender do pecado. Você está dizendo que o cara está separado de Deus. Então, você está separado de Deus. Venha aceitar Jesus e se arrepender do seu pecado, pecador. Pegou? Então, arrependimento de pecados é separação de Deus. Reconciliação não. Deus já se reconciliou com o cosmos. Pegou? Deus já se reconciliou com seus filhos, com a sua criação. Essa é a palavra da reconciliação. Então é um chamado a pessoa vir servir a Deus de boa mente, com revelação do Evangelho, mas sem o conceito de arrepender-se de pecado, porque o Senhor não imputa os pecados. Você acabou de ler comigo aqui. Eu não estou inventando nada. Eu não peguei esse versículo e escrevi com a minha mão na Bíblia, não. Ele está aí na Bíblia, sempre esteve aí. Desde que a Bíblia é Bíblia. Entende? Então, não faz sentido hoje. Irmão, vem aqui aceitar Jesus, pecador. Arrependa-se do seu pecado. Qual o sentido disso? Se o Senhor aniquilou o pecado na cruz e se ele não imputa mais os pecados. Vocês perceberam que o conceito é outro? O conceito de reconciliação é outro. É chamar as pessoas a virem servir a Deus e dizer: olha, Deus já se reconciliou com você. Ele já aniquilou o pecado, ele já liberou perdão eterno. Então venha servir a Deus em espírito e em verdade, com boa mente, entendendo a sua posição. Não é aceitar Jesus e se arrepender de pecado. Não tem essa, entende? Então, o conceito de arrependimento na Nova Aliança, ele está mais atrelado ao sentido original da palavra. A palavra no grego para arrependimento, que nós encontramos na Bíblia, é a palavra metanoia. Literalmente,
e o sentido na graça é esse, literal, o arrependimento é mudança de mente. Antes da cruz, tinha relação com o pecado, como nós vimos. Mas o pecado foi aniquilado e o Senhor não imputa mais aos homens os seus pecados. Então, acabou essa questão de pecado. Ponto. Então, o que é arrependimento hoje? É o sentido literal da palavra metanoia. É mudar a mente. Só que mudar a mente não em relação ao pecado, mas em relação ao conhecimento do Evangelho. Ou seja, é a revelação do Evangelho mudar a sua mente, virar a chave, né? Então a sua mente tem um pensamento, o Evangelho vem, o Espírito Santo revela para você o Evangelho e a sua mente muda. Isso é arrependimento. Essa é a metanoia na nova aliança. E essa metanoia, esse arrependimento, essa mudança de mente, ela é conduzida por Deus. Observe que não é uma iniciativa do homem. Eu que quero mudar minha mente, eu que vou aceitar Jesus, nesse conceito bizarro, né? De aceitar Jesus é um conceito que, puxa, não faz sentido nenhum, mas as pessoas pregam isso é à torta e à direita como se fosse verdade absoluta. Sabe? Eu que quero aceitar Jesus, eu que quero mudar minha mente. Isso não existe. É Deus que conduz ao arrependimento se Ele quiser. Se for filho deles, Ele quiser abrir a mente. É obra totalmente de Deus. Inclusive, amado, isso não é obra minha que prego a graça, ou de quem quer que seja que pregue a graça. Eu sou só um instrumento aqui, eu sou um porta-voz, eu estou aqui falando do Evangelho. Mas quem trabalha é o Espírito. Então, se Deus quiser abrir o entendimento e dar o arrependimento, Ele vai fazer a obra. Não é o que Paulo disse? Que o Senhor opera em nós, né, todas as coisas? Tanto o querer como o efetuar, Ele que opera. Romanos 2,4. Olha só. Ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade, né, de Deus, né? E a paciência e longanimidade. Olha só. Ignorando que a benignidade de Deus te conduz ao arrependimento. Percebeu que é a bondade de Deus, é o querer de Deus na vida da pessoa que a leva ao arrependimento? Mas que arrependimento, irmão Cristiano? De pecados? Não, esse conceito é ultrapassado. É o arrependimento em relação ao conhecimento do Evangelho, em relação a servir a Deus em espírito e em verdade, em relação ao abandono da religiosidade, das obras da lei, etc. Amado, o arrependimento, olha só, foi o que aconteceu conosco em graça. Entende? Você não se arrependeu de pecados quando você supostamente aceitou Jesus na igreja do sistema lá. Ou eu, no meu caso. Não. Entende? O arrependimento verdadeiro aconteceu em nossa mente quando o evangelho genuíno, o evangelho chamado na Bíblia de evangelho da graça, foi revelado aqui, ó. Percebeu? Aí, a partir desse momento, o nosso pensamento passou a estar cativo à obediência a Cristo, como Paulo falou. Ou seja, as fortalezas foram derrubadas da nossa mente. Essa derrubada das fortalezas, feita pelo Espírito Santo por meio da palavra da graça, é que é o verdadeiro arrependimento. É o arrependimento no tempo da graça. Entende? A revelação na nossa mente. Foi o Senhor que me conduziu, a mim, a abençoada Juliana, vocês, todos nós fomos conduzidos por Deus ao arrependimento. Ou seja, a mudança de mente em relação ao conhecimento do Evangelho. Então a nossa mente estava na religião X, outros na religião Y, outros na não religião, né, no ateísmo, outros em filosofias, outros no budismo, outros, enfim. E aí o Evangelho foi revelado, né? Então houve um arrependimento. Literalmente, metanoia, mudança de mente. A nossa mente foi modificada pelo Evangelho. É o que Paulo chama de o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. É o lavar da mente. 2 Timóteo 2,25. Deve corrigir com mansidão. Aqui o Paulo está instruindo o Timóteo, né, como o Timóteo deveria agir. Aí, nesse versículo, nessa instrução de Paulo, há uma revelação aqui, ó. Deve corrigir, ô Timóteo, com mansidão os que se lhe opõem. Olha só, na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento. Percebeu que o arrependimento é Deus que faz, Ele que concede, se Ele quiser? Que a vontade é totalmente dele, ele que opera o querer e o realizar, é ele. Então,
Timóteo, olha só, faz a sua parte. Aqueles que estão se opondo ao evangelho, você trata eles com mansidão, corrija-os com mansidão, na esperança de que Deus, não é você, Timóteo, não sou eu, Paulo, é Deus, né? Na esperança que Deus abra a mente deles, que Deus mude a mente deles, que Deus conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade. Pegou aí? Tremendo, né? Deus é que leva ao arrependimento. E o arrependimento, por conseguinte, traz o quê? A conversão. As pessoas no sistema religioso falam muito em conversão, né? Ah, você tem que se converter para ser salvo, não sei o quê. Eles não sabem o que é conversão. Conversão não é você trocar de religião, tá? Ou você ser católico e se converter, né? Para o protestantismo, ou vice-versa, ou você está na macumbaria, se torna católico, eu me converti. Não, tudo bem, no sentido literal, de fato você se converteu. Agora, a verdadeira conversão bíblica é essa mudança de mente que eu falei, é a metanoia, tá? Que o Senhor concede. Essa conversão, abençoados, ela só acontece quando o véu religioso sai da mente. O véu, simbolicamente, né? Aqui nós vamos ler daqui a pouco aqui uma passagem onde Paulo fala desse véu. Esse véu ele simboliza o impedimento, né? Inclusive, o véu, esse véu na Bíblia, era uma túnica. Não era simplesmente um paninho no rosto, não. Era uma túnica que cobria toda a cabeça da pessoa. Então, a pessoa jogava uma túnica na cabeça. É o que Paulo chama de véu. Ou seja, é algo que cobre não só a visão, mas a mente como um todo. Então, Paulo disse que a conversão é quando esse véu é retirado. Por isso que eu falei para vocês que o verdadeiro arrependimento nos foi dado não quando você, entre aspas, aceitou Jesus na igreja. O verdadeiro arrependimento lhe foi dado quando a graça lhe foi revelada. Porque foi o Espírito que retirou o véu da sua cabeça, consequentemente dos seus olhos, e aí você passou a enxergar a verdade do Evangelho. Essa é a verdadeira conversão. Tá? 2 Coríntios 3, 14 até o 16. Mas os seus sentidos foram endurecidos, olha só. Porque até hoje o mesmo véu está por se levantar na lição do Velho Testamento. Amado, o que traz o véu aqui nesse contexto que nós estamos lendo agora? É o Velho Testamento. As pessoas estarem ligadas ao Velho Testamento. Aqui havia muito isso, né? Principalmente os judeus. Tá? Os judeus, né, até acreditavam em Jesus, até recebiam Jesus como Messias, mas muitos deles seguiam ainda estudando a lição do Velho Testamento e vivendo aquele conceito todo do Velho Testamento. Então Paulo está dizendo, olha, o véu está de pé. A mente de vocês está encoberta, os olhos estão fechados. Por quê? Porque a lição do Velho Testamento traz esse véu, o qual foi por Cristo abolido. Já foi abolido. Mas vocês insistem em levantar a lição do Velho Testamento, então o véu vai se manter. Jesus já aboliu o véu, que é a lição do Velho Testamento, que é o Velho Testamento. Jesus já o aboliu, vocês insistem em levantar. É o que acontece hoje, amado, no sistema. Jesus já aboliu, mas os caras hoje insistem em levantar o Velho Testamento e fazer as pessoas viverem nele. Ou nele totalmente, ou em parte, não importa. 15:16. E até hoje, olha aí, ó. E até hoje, na época de Paulo, mas eu posso dizer, até hoje, 2021. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles, dos religiosos. Mas, olha aí, ó. Quando se converterem ao Senhor, aí então o véu se tirará. Percebeu o que é arrependimento e, consequentemente, conversão? É isso. Converter aqui no grego é epistrefo. Essa palavra epistrefo significa virar-se para uma outra direção. Ou seja, a sua mente, né, está te levando a caminhar em uma direção, geralmente religiosa, né, ou até mesmo de ateísmo, como eu disse. E para mim, ateísmo é uma espécie de religião. Ainda que eles não creiam em nada divino, né? Tem um movimento ateísta que praticamente é uma religião, né? Religião anti-fé.
Tem muitos aí nisso aí, tá? Então a pessoa tá lá no ateísmo, tá no budismo, tá no catolicismo, tá nos ismos da vida aí, né? E aí o evangelho vem, ele é um eleito, Deus quer dar o arrependimento, porque é Deus que opera. Aí Deus dá o arrependimento. O que acontece? A mente muda. O Espírito Santo lava a mente dessa pessoa. Percebe? E aí o véu é retirado. Aí acontece a conversão, que você acabou de ler comigo aqui. A conversão é a consequência do verdadeiro arrependimento. Porque conversão é isso, é voltar-se para, né? Então a pessoa está de um lado, com a mente dela, a palavra é revelada e a mente dela vira 180 graus para outro lado. Isso é se converter. Então o evangelho ele tem esse poder de converter, de mudar a mente, mas esse é operado por Deus. Tá? Então o arrependimento no tempo da graça não é arrependimento de pecados. Vou batizar para tirar o pecado, arrependa-se, pecador, aceite Jesus. Tudo isso é bobagem, abençoado. Tá? Arrependimento é a mudança de mente vinda pelo Evangelho, trabalhada pelo Espírito Santo, que consequentemente traz a conversão. E aí, a partir desse momento, da revelação da graça, do verdadeiro arrependimento, nós passamos a ser guiados pelo Espírito. Antes, vou dar o meu exemplo. Eu era guiado por quê? O que me guiava? O que me guiava era a religião cristã. Né? Fui batizado católico, depois me tornei pentecostal criancinha com a minha mãe, segui os caminhos pentecostais, durante um tempo fui batista, passei rapidamente pela igreja adventista do sétimo dia, etc. Todo esse período meu na religião, eu era guiado pela religião. Por obras da lei, disfarçadas de obras da graça. Eu não era guiado pelo Espírito. Eu era guiado por uma convenção humana, por uma teologia humana, etc, etc. Quando há o verdadeiro arrependimento e, consequentemente, a genuína conversão, nós passamos a ser guiados pelo Espírito. Porque sai a lei, sai os mandamentos de homens, né? Sai a religiosidade e entra a direção do Espírito. Gálatas 5:18. Mas, se sois guiados pelo Espírito, e em graça, graças a Deus nós somos, não estás debaixo da lei. Percebem? E se você não está debaixo da lei, você não está debaixo de mandamentos de homens. Colossenses 2, versículos do 20 ao 23. Eu vou ler a Nova Versão Internacional. 20 e 21. Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares do mundo, olha só, amado. Os princípios elementares, ou rudimentos, em algumas versões, né? Os rudimentos do mundo, percebam uma coisa, é do mundo. Vocês já me viram falar várias vezes que a religião é uma coisa mundana. É ou não é verdade? Quantas vezes eu já falei isso aqui? Irmão, religião é mundo. É mundo, é mundano. Por quê? Porque são princípios elementares, são rudimentos do mundo. Está aqui escrito aqui. Já que vocês morreram com Cristo para os rudimentos do mundo. Então é mundano, né? Os princípios elementares deste mundo. Ou seja, ordenanças, religião, etc. Por que é que vocês, então, como se ainda pertencessem a ele, ao mundo, se submetem a regras? Olha o que Paulo está perguntando, gente. Ô Colossenses, pelo amor de Deus, vocês não entendem que vocês já morreram para o sistema religioso? Já morreram para o mundo? Como é que vocês ainda se submetem a essas regras? Não manuseis, não prove, não toques, não faça isso, não faça aquilo. Proibições de homens, né? 22. Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso. Claro, é coisa humana. Amados, quantos mandamentos na época do sistema religioso haviam que hoje não existem mais? Pensem bem aí. Na época que eu era pentecostal, a mulher, por exemplo, não podia usar calça comprida, não podia usar brinco, não podia passar batom. Havia denominações que proibiam até as mulheres de se depilarem, de terem algum tipo de uma higiene melhor. Olha só que coisa terrível. E a mulher sempre sofreu mais, né, até do que o homem, em relação a essas proibições. E eu pergunto, cadê esses mandamentos? A maioria do sistema hoje aceita a mulher usar calça, por exemplo, né? Ou usar brinco, ou etc. Mas não era proibido antes?
Tudo bem, existem denominações que até hoje mantêm esse ritmo. Mas muitas que antigamente tinham essa coisa, proíbe, mulher não pode fazer isso, pode fazer aquilo, hoje pode quase tudo. Por quê? Porque são coisas humanas. É o que Paulo está falando aqui. Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso. Esses mandamentos de homens, usos e costumes, isso tudo cai por terra, porque se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Pegou, né? 23. Essas regras têm, de fato, aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo. Quantos vivem aí na severidade com o corpo, né? Mas essas coisas, esses mandamentos, essas imposições, essas religiosidades, essas proibições não têm valor algum para refrear os impulsos da carne. Está escrito, filho. Percebe? Você não precisa de mandamentos para refrear. Você precisa da direção do Espírito. É simples assim. Você vive o que o Espírito manda, você vive a revelação do Evangelho. Ponto final. Você não precisa de ninguém mandando. Irmão Cristiano, você é um pregador da graça, você não ensina a pessoa. Ela tem que andar assim, ela tem que vestir assado, ela tem que... Não. Qual é a lógica disso? Nós somos guiados pelo Espírito, não é por mandamentos. Entende? O Espírito revela, amado, e você naturalmente abre mão de todo o mal que a carne quer que você pratique. Isso é natural. Não é o mandamento de homens que faz isso. Efésios 4, do 22 ao 24. A despojar-vos quanto ao procedimento anterior do velho homem, olha só, que se corrompem pelas concupiscências do engano. 23 e 24. Olha só, amado. A vos renovar no espírito da vossa mente. Percebe que o despojar do velho homem vem pela revelação, a renovação do espírito da mente? Não é mandamento de homem, queridos. Não é imposição ou proibições de homem. Não é isso. É a renovação da mente pelo Evangelho. Entende? A vos renovar no espírito da vossa mente e a vos revestir do novo homem, que segundo Deus foi criado em verdadeira justiça e santidade. Então isso é a direção do Espírito, é você se revestir do novo homem, o novo homem criado espiritualmente, guiado pelo Espírito, não por mandamentos. Amado, quem tem o verdadeiro arrependimento não precisa de mandamentos, obras da lei, cerimônias, religiosidade, templo, sabe? Paga preço, isso e aquilo. Não precisa disso. Quem tem o verdadeiro arrependimento é guiado pelo Espírito, vive a palavra, entende? E está liberto do sistema religioso. Entende? Porque o fruto do Espírito, ele não precisa de lei para conduzi-lo. E eu quero encerrar com essa passagem maravilhosa. Gálatas 5, versículos 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é, olha aí, o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Você precisa de lei para comandar isso? Não. Se você é guiado pelo Espírito, você tem naturalmente os frutos do Espírito. Você não precisa de uma lista de regras, uma tábua de pedra escrito os mandamentos. Você não precisa disso. Está tudo escrito aqui no coração por Deus. Deus escreveu no seu coração. Nós somos guiados pelo Espírito. Por quê? Porque temos o verdadeiro arrependimento, que é a mudança de mente, né? A mente transformada pelo Evangelho e que nos trouxe a genuína conversão. Então hoje, amado, você que está em graça, você que está livre do sistema, está livre dos templos, está livre dos mandamentos de homens, glória a Deus, você está livre de tudo isso? Por quê? Porque Deus lhe deu o verdadeiro arrependimento e Deus fez em você, em mim, em todos nós, a verdadeira conversão. A conversão para o verdadeiro Evangelho, o Evangelho da graça de Deus.